E já estamos de volta para falar sobre o papel da engenharia na área da saúde. Em estúdio tenho a Sónia Santos, sócia fundadora da Med Suporte. Sónia, muito obrigada, pela sua presença aqui no Saúde em Dia. Vamos falar um bocadinho então deste conceito de engenharia de clínicas. Ok. A engenharia clínica é um ramo da engenharia biomédica, é a atividade principal da Med Suporte e a engenharia clínica, como conceito, como definição amplamente aceite, é disponibilizar à prestação de serviços de saúde os ramos tradicionais de engenharia, aliados a algum conhecimento por parte dos engenheiros biomédicos de anatomia, fisiologia, dispositivos médicos, sinais e, no fundo, usar as metodologias típicas da engenharia para alavancar e potenciar e melhorar a prestação do cuidado de saúde. Sónia, este é um conceito inovador. Como é que surgiu? Muito bem. O conceito é inovador na medida em que, efetivamente, a Med Suporte começou a desenvolver estes serviços em 2010, mas, em rigor, ele já tem muita tradição, nomeadamente nos Estados Unidos e na Austrália, onde esta noção da engenharia biomédica associada à prestação... Até então, em Portugal, não havia tradição desta atividade? Não existia. E, em rigor, a tradição ainda não é o ponto em que estamos. Já existe mais conhecimento e, de facto, a Med Suporte, em particular, temos investido um bocadinho em tentar criar esse awareness e tentar dar a conhecer um pouco do nosso trabalho e da existência desses serviços, mas não é ainda uma tradição, ainda não é um dado adquirido, ainda não temos a engenharia biomédica tão próxima dos cuidados de saúde como seria de esperar e como vemos fora do país. Equiparar uma clínica, suponho, e as pessoas também lá em casa, que não seja fácil. A que requisitos deve obedecer? Bom, existem requisitos específicos e requisitos mais abrangentes que decorrem da legislação nacional e do país onde vivemos. A legislação mais específica, que é a que nos conduz à obtenção de uma licença para funcionamento de unidades de saúde, essa está dependente da legislação específica que nos dá requisitos mínimos que estão fundamentalmente dependentes da prática clínica, daquele médico, daquela equipa, daquela tipologia de prestação e daquela especialidade. E esses são os fundamentais, os basilares, que depois derivam todos os outros que temos que cumprir em termos de imobiliário, dos imóveis, dos estabelecimentos, a segurança contra incêndios e uma panóplia ou outra de requisitos, neste caso já mais associados ao estabelecimento. E quais são os serviços prestados pela Med Suporte em unidades de saúde? Bom, quando a unidade já está em funcionamento e é uma unidade que tem as suas dificuldades, portanto, tipicamente o gestor da unidade também é um médico e o médico tem necessariamente que se focar na medicina, é o que gosta de fazer e é onde o seu tempo deve estar dedicado. E uma das coisas que nós fazemos numas clínicas, quando a unidade já está em funcionamento, é validar este licenciamento para funcionamento. E nós precisamos de o validar, atualizá-lo, uma perspectiva nova, uma perspectiva de vamos contrapor a prática que está a ser executada, e quando me refiro a prática, não é clínica, portanto, estamos a falar sempre nos procedimentos auxiliares que precisam de ser validados à luz da regulamentação e do normativo atual. Vamos verificar se esses procedimentos efetivamente estão atuais, estão bem implementados, se faz falta alguma informação adicional ao pessoal auxiliar. Vamos perceber se a parte documental, que também é um ponto importantíssimo do licenciamento para funcionamento, se está bem instruída, se a documentação está válida, se é suficiente, se é necessária, e vamos também atender à parte dos recursos humanos, das relações contratuais, da informação prestada a entidades externas, e precisamos de fazer essa revalidação para poder transmitir informação útil ao médico e ao gestor para que o funcionamento da clínica seja conforme e que seja uma despreocupação para aquele médico e para aquela equipa clínica. Há aqui um trabalho diferente caso estejamos a falar de clientes novos e de clientes Med Suporte já. Estamos a falar em casos diferentes se nós vamos entrar numa unidade que já está em funcionamento, até porque quando nós trabalhamos com uma equipa de uma unidade em funcionamento, a nossa perspectiva tem sempre que ser compreender o que já lá se passa para que a nossa intervenção seja de menor impacto possível. Portanto, nós queremos trazer e elevar aquele licenciamento para um nível de robustez acima do mínimo, não é? Para o máximo que se consiga fazer, portanto, minimizando o tempo que nós vamos retirar àquele gestor e àquele médico e maximizando o resultado e minimizando já agora também os custos e o impacto que isto terá económico nas adaptações.
Quando não existe ainda uma unidade, seja porque estamos a criar uma unidade nova para uma entidade existente ou porque efetivamente estamos a arrancar com um projeto novo, aí nós temos que usar esta metodologia, este mesmo espírito e estas mesmas ideias, mas começamos muito antes. Começamos por definir os conceitos, escolher o espaço, assegurar que efetivamente não há um vínculo e uma ligação com o espaço que mais à frente traga alguma dificuldade em termos de implementação, e aí prestamos esse serviço, mas envolvemos-nos muito antes, no conceito, no ideal, na perspectiva, nas expectativas, e tentamos apor logo à partida para que depois a unidade em funcionamento já seja prática, segura, licenciada e que funcione com eficiência. Nas áreas de licenciamento, construção e remodelação também. Sim. As remodelações, esse vocabulário entra aí porque nós podemos fazer uma remodelação ou propor uma remodelação numa unidade por uma série de motivos, ou porque queremos corrigir algum procedimento que precisamos que esteja atualizado ou que seja melhorado e temos algum impedimento, alguma barreira arquitetónica ou alguma questão estrutural que precisamos de corrigir. Podemos simplesmente estar a dar aso a uma ambição de restyling e dar uma nova cara e a pôr algum porque design. O design é cada vez mais importante. O design é cada vez mais importante e se atendermos ao design na sua perspectiva globalizada, não só o design imagem, o design decoração, mas se pensarmos no design, por exemplo, o design funcional, numa unidade de saúde, no entendimento da MedSupport, ele é essencial e deve estar na base de tudo, porque é no design, aquilo que nós fazemos imediatamente antes de pensar na decoração, é aí que nós podemos facilitar circuitos, segurança, é aí que nós já temos que planear muito cedo como é que vamos obter aquele licenciamento para o funcionamento, mas vamos usar o planeamento como um instrumento fundamental para que o processo corra sem preocupações e sem solavancos. Até porque os clientes, neste caso dos vossos clientes, portanto, estão cada vez mais focados neste aspecto do design e de se sentirem confortáveis também no espaço. Confortáveis e seguros. É também uma preocupação dos nossos clientes e uma preocupação que a MedSupport também adressa e que nos toca, que é efetivamente cada vez mais convidar os nossos clientes a irem ao encontro do que os seus utentes querem, para se sentirem seguros e para se sentirem confortáveis. Uma das ferramentas, uma das posições que nós pomos nos nossos projetos são as portas abertas. Portas não no sentido literal, mas a ideia de mostrar o interior da clínica, não termos nada a esconder e dizer aos utentes, nós temos estes procedimentos implementados e temos muito orgulho neles e queremos mostrar-lhe a si, o utente, que não só é bem-vindo, como está seguro e nós estamos preocupados com estas questões de segurança. Já continuamos aqui a conversa. Vamos agora conhecer um exemplo da importância da engenharia clínica. O repórter Diogo Mendes visitou um espaço no Porto que recorreu a este serviço. Vamos ver. Estamos na Boca Clínica, no Porto, onde a MedSupport prestou serviços de apoio ao desenvolvimento e à criação desta mesma clínica. Estamos, por isso, a falar de engenharia clínica. Tenho já aqui comigo o Dr. Jaime Guimarães, especialista em cirurgia oral e também o diretor-geral da clínica. Eu gostava de lhe começar por perguntar quais eram as grandes preocupações antes de ter o apoio da MedSupport aqui na clínica. Bom, quando nos lembramos de fazer a clínica, sabíamos que tínhamos alguns aspectos que era muito importante respeitar. Conforto para os pacientes, funcionalidade e ter também atenção que, apesar de sermos uma clínica com todas as especialidades, temos um foco muito grande na cirurgia de implantes, na reabilitação com implantes e em cirurgias em que conseguimos fazer dentes fixos no próprio dia. E daí, uma das coisas essenciais era termos o apoio do laboratório, em que nós fazemos as nossas próteses cá dentro, temos um técnico a funcionar connosco a tempo inteiro. E outro aspecto importante em termos de cirurgia era garantir a maior segurança possível em termos de cuidados de desinfecção. Daí termos estas duas áreas, que não por acaso até são em vidro, porque queríamos com isto mostrar alguma transparência. Aliás, o conceito muito semelhante àquele em que nos restaurantes é possível ver a cozinha, ou seja, no fundo nós queríamos transmitir que não tínhamos problemas em mostrar duas coisas essenciais em termos de procedimentos, tanto do ponto de vista da desinfecção como do ponto de vista da realização dos trabalhos de prótese.
Outro aspecto também muito importante neste core business da clínica, os doentes, como passam um dia inteiro cá na clínica, tínhamos que ter também um espaço disponível para eles estarem confortáveis e daí termos também uma sala onde os doentes ficam enquanto esperam pelos dentes. Uma sala de descanso, não é assim? Uma sala que eu até vou pedir, Constança, se puderes mostrar, uma sala que permite aos doentes que estão aqui um dia inteiro poderem ter um momento de relaxamento, não é assim? Sim. Portanto, nós normalmente fazemos a cirurgia de manhã e depois colocamos os dentes normalmente a meio da tarde e nesse espaço de tempo o doente fica cá na clínica, em que nós também temos todos os cuidados do ponto de vista de medicação, cuidados pós-operatórios, para que possa passar esse dia da forma mais confortável possível. Que era uma das coisas mais importantes, era o conforto para os pacientes, eles sentirem-se relaxados. Além disso, existe também, sei eu, uma zona de formação interna para o próprio staff aqui da clínica, mas também formação externa, não é assim? Ou seja, nós, além da nossa atividade como médicos dentistas, temos também experiência em termos de ensino. Todos nós já estivemos ligados às faculdades e nesse sentido, queríamos também ter aqui um foco importante com a área da formação e então criamos um pequeno espaço de formação que tem uma lotação para 12 pessoas e em que fazemos algumas ações de formação, tanto para nós, internas, como também para colegas que queiram aprender alguns procedimentos, sim. Sei que isto é um trabalho de design e o design está muito intrínseco na sua vida, não é assim? Um amante de arte. Sim, gosto especialmente de algumas coisas relacionadas com a arte e o design e quis também incorporar isso aqui na clínica e foi uma das coisas em que também a Med Support auxiliou e muito bem porque conseguiram perceber o espírito que nós queríamos pôr cá na clínica e aí o diálogo foi muito fácil, muito fácil. E é um diálogo fácil, um trabalho fácil de desenvolver com a Med Support, não é assim? Realmente correu super bem, super bem. Super bem. E vou-lhe pedir agora, se calhar, para vermos aqui a entrada, que é algo glamourosa. Pode-se perceber que realmente a arte foi muito desenvolvida nesta parte, o hall de entrada e a sala de espera. Havia outro pilar muito importante no conceito da clínica, que era a sala de espera. Nós queríamos muito que a sala de espera desse o máximo de conforto e desse a sensação de uma sala de casa, não propriamente de um consultório, de uma clínica. E sim, aí também conseguimos transmitir as nossas ideias e através da equipa de design da Med Support também foi possível chegar lá àquilo que nós conseguimos e estamos super satisfeitos com o resultado. E não só nós, temos o feedback dos doentes que realmente nos referem isso muitas vezes e para nós é uma grande satisfação. Um trabalho feito, um feedback positivo e como é que é agora o acompanhamento neste pós-projeto? E esse aspecto do acompanhamento também é muito importante porque nós dentistas, queremos concentrar-nos naquilo que é mais importante, que é atender os doentes e tratar os doentes. E nesse aspecto, ter o apoio de uma empresa como a Med Support, que nos dá todo o apoio do ponto de vista de licenciamento e de logística, porque hoje em dia a legislação é demasiado extensa, é muito difícil acompanhar tudo o que acontece em termos de legislação. Isso é ótimo porque nos deixa com a mente e o tempo livres para tratar aquilo que realmente nos interessa, que são os pacientes. E nesse aspecto é essencial, inclusivamente até através da plataforma informática, em que, sim, conseguimos ter uma ótima ajuda para a gestão, digamos, do dia-a-dia da clínica. Uma reportagem do Diogo Mendes, Sónia, que ilustra bem as preocupações que muitas vezes são comuns a todos os médicos, porque muitas vezes os médicos são os próprios proprietários e gerentes destas unidades de saúde. É verdade, e isso traz-lhes uma dificuldade acrescida, que é, como dizia há bocadinho, o médico quer exercer medicina, quer desenvolver-se na sua área, quer estar despreocupado de tudo o que não seja a sua prática clínica e o seu utente. Muitas vezes não tem conhecimentos também para o fazer. Com certeza, não será a sua área de formação e nem tão pouco a sua área de maior interesse, estas questões da regulação. O que acontece é que, por exemplo, como ouvíamos o Dr. Jaime Guimarães, é que todas as expectativas que este médico gestor tem na sua unidade e passam muito fundamentalmente por criar a melhor experiência possível ao seu doente e transmitir esta segurança e acolhê-lo e recebê-lo com conforto, são essas as expectativas que nos cabe a nós, Med Support, transpor para o projeto, libertar essa preocupação, receber essas preocupações, pô-las num projeto
e devolver a esse médico, a esse gestor, um projeto em que ele possa confiar, com que ele possa validar, sentir-se bem, sentir-se confortável, saber que asseguramos o licenciamento e o cumprimento dos requisitos e focar-se no que importa e estar tranquilo e descansado todos os dias quando chega pela manhã, saber que não vai ter nenhuma... Vocês contribuem, digamos assim, para libertar o médico sim, para sim. o que é realmente importante, não é? Sim. Esse é o fundamental, é o resultado fundamental do foco do nosso trabalho. É usar precisamente tudo o que temos da nossa experiência, do nosso conhecimento e da nossa equipa técnica que não faz outra coisa. Portanto, a MedSupport dedica-se estritamente ao cumprimento legal de requisitos desde 2010, é só o que fazemos, e pôr esta experiência, este conhecimento disponível para o médico para que ele tome as decisões que precisa apenas e que no restante do tempo esteja tranquilo e descansado a prestar os seus serviços. E Sónia, de uma forma genérica, que passos são necessários dar para licenciar uma clínica, equipar uma clínica? Sim, neste caso que vimos, em particular desta peça, é um serviço, como falávamos há bocadinho, de implementar um projeto onde ele não existia. Portanto, tínhamos um imóvel vazio e precisamos de pensar. O primeiro passo e o fundamental é precisamente compreender, dizia o Dr. Jaime, compreender aquelas expectativas, compreendê-las bem, perceber o que é que temos em mãos para conseguir fazer o contraponto entre o que são as expectativas destes médicos, destes gestores, dentro do estrito cumprimento da legislação e dos requisitos, com a expectativa de ter o licenciamento para funcionamento no final do processo. Portanto, a ideia é usar desta informação e desta experiência, preparar este projeto, definir todos os requisitos, porque depois no final o licenciamento esteja robusto, esteja naturalmente cumprido. E quais são também, em traços muito gerais, os principais requisitos? Muito bem. É curioso porque dependendo da sensação que aquele médico gestor tenha, há quem tenha, por exemplo, uma dificuldade adicional a lidar com a parte burocrática, porque tem dificuldade em manter a documentação de suporte organizada ou validada ou garantir que ela é necessária e então esse que é um dos pontos do licenciamento, que é a instrução documental, há pessoas que a sentem como o grande obstáculo, a grande dificuldade. Há um outro grupo de requisitos importantíssimo que é o da implementação dos procedimentos, como reprocessa os dispositivos médicos, como lida com os resíduos hospitalares, a segurança do doente dentro do estabelecimento, é um outro grande grupo de requisitos. E depois temos um grupo de requisitos muito importante também, que é mais jurídico, que tem que ver com as comunicações com entidades externas, com o próprio regulamento, com a própria relacionamento da entidade prestadora de cuidados de saúde com entidades oficiais. Agora, em bom rigor, um licenciamento para funcionamento, ele é tão mais capaz e ele é tão mais robusto quanto mais coerentes forem o cumprimento destes requisitos na sua globalidade. Para usar um termo emprestado, olhar para esta questão holisticamente, não é? Compreender a globalidade dos requisitos. E sim é que dá um resultado bom. E são também necessários requisitos para manter a licença válida, tarefas, atualizações contínuas necessárias. Sim, é verdade. Essa foi uma mudança forte na perspectiva do licenciamento que aconteceu em 2009, precisamente na altura em que pensamos criar a MedSupport, muito baseada nesta grande mudança que aconteceu em Portugal, na regulação em saúde, porque, em rigor, não só o ânus da responsabilidade pendeu mais para o lado do gestor médico, na maioria dos casos, como o licenciamento para funcionamento deixou de ser um ato administrativo único e finito. Hoje nós temos uma licença bem instruída, temos todos os requisitos cumpridos, mas se efetivamente nós não validarmos os nossos procedimentos, se nós não mantivermos a nossa documentação organizada e válida, acontece com muita facilidade ou com muita rapidez que efetivamente os pressupostos que deram origem à emissão daquela licença estarem comprometidos, o que necessariamente prejudica e pode inclusive invalidar o licenciamento para funcionamento. Portanto, a manutenção é essencial. Já continuamos aqui a conversa. O S+, visitou outro espaço onde a engenharia clínica teve um papel importante. Vamos ver com o repórter Tiago Belim. Estamos na clínica EAVL,
em Lisboa, que é mais uma das clientes da MedSupport, que veio aqui a esta clínica fazer uma intervenção que passa pela melhoria dos procedimentos e também pelo cumprimento escrupuloso das regras de segurança e toda a questão da legalidade que está adjacente a este tipo de estabelecimentos de saúde. A engenheira Tatiana Teixeira, da MedSupport, vieram até Lisboa, aqui à clínica EAVL, é assim que se chama, não é? Que intervenção é que foi feita aqui da parte da MedSupport? O que é que foi alterado? Que procedimentos é que foram alterados aqui nesta clínica? Ok. A MedSupport prestou um trabalho na clínica EAVL que iniciou por revalidar processos e procedimentos e assegurar que tudo estava a desenvolver-se mediante as melhores práticas e legalmente conformes. A intervenção fez-se ao nível documental, processual e também dos procedimentos, nomeadamente na sala de desinfecção. Fez uma reorganização que adequou o trabalho do reprocessamento dos dispositivos médicos à boa prática regulatória e ao dia-a-dia da clínica. Após esta fase, o importante é assegurar que tudo se mantenha atualizado e que o Dr. Pereira Albino não tem que se preocupar em tirar tempo da sua atividade clínica para se preocupar com o licenciamento para funcionamento da clínica. Quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui na clínica, nós tínhamos verificado que não existia uma sala de desinfecção, que agora está dividida em duas salas, a sala de descontaminação e a sala de esterilização. Na altura era um espaço amplo, não existia então estas duas áreas e depois, com o nosso trabalho, conseguimos então ter as duas salas que, neste caso, são obrigatórias pela legislação que está em vigor neste momento. Okay. Portanto, aferiram que, e parte do vosso trabalho é então demonstrar e fazer perceber às pessoas aqui desta clínica concretamente que estas duas salas que não existiam são, do ponto de vista legal, obrigatórias para o desenvolvimento da atividade desta clínica, é isso? Exatamente, sim. Pronto, nós fazemos sempre um levantamento detalhado de possíveis não conformidades que existam numa clínica e depois apresentamos as nossas soluções ao gestor da clínica. Claro que depois a implementação destas situações cabe um bocadinho ao gestor decidir se quer ou não avançar, querendo avançar com estas situações que estão não conformes. Nós apoiamos naquilo que for necessário e este é um exemplo de que conseguimos no final ter uma sala de desinfecção que cumpre com o que a legislação nos pede. A MedSupport funciona então como um facilitador da vida dos estabelecimentos de saúde através da implementação de soluções que permitem duas coisas. Por um lado, cumprir os regulamentos exigidos e, por outro, de melhorar continuamente os procedimentos, poupando assim tempo e dinheiro aos seus clientes. A reportagem de Tiago Belim. Sónia, aqui também muito importante o apoio prestado também em manter, em que estas unidades de saúde mantenham o patamar que atingiram. Sim, sim, precisamente ao abrigo do espírito da legislação que fala em requisitos mínimos para abertura, modificação e funcionamento. Portanto, existe efetivamente um patamar de requisitos mínimos abaixo dos quais o legislador considera que uma unidade de saúde não deve funcionar, em rigor não pode funcionar. E este patamar é minimamente estável porque existem duas fontes de atualização. Existem aquelas externas que derivam do acompanhamento que a MedSupport faz para os seus clientes de novas regulamentações, nova legislação que tenha a necessidade de ser implementada, mas existe também um trabalho muito forte em fazer a atualização interna. Porque, para dar um exemplo concreto, os procedimentos que nós definimos naquela fase inicial que a minha colega referia na peça, nós definimos com o gestor clínico e depois trabalhamos diretamente com o pessoal auxiliar para os implementar. Mas, em rigor, com o dia-a-dia, é muito fácil que estes hábitos se percam com a pressão do dia-a-dia, com a falta de tempo, com até um pico extraordinário que aconteça de trabalho. E, nesse sentido, uma monitorização externa da parte da MedSupport, que vai periodicamente revisitar esse trabalho com o pessoal auxiliar para depois poder fazer esse reporte ao diretor clínico, ao dono da unidade, acaba por, da nossa parte, levar-lhes essa tranquilidade de que, efetivamente, não só aquele trabalho que nós fizemos pontualmente naquele momento para conferir e para elevar este licenciamento acima desse patamar foi cumprido, mas que ele ao longo do tempo está a ser acompanhado, mantido e atualizado. E Sónia, cada cliente
cliente é um cliente. O que funciona num espaço poderá não funcionar em outro. Em absoluto, porque a lei é absoluta, não será tanto absolutista. Ou seja, nós quando olhamos para as necessidades de implementação do licenciamento, nós temos que obrigatoriamente compreender aquela prática clínica daquele médico, sob pena de estarmos a falhar ou a pecar por excesso, porque o cumprimento cego da regulamentação ou da legislação muitas das vezes redunda em perdas de oportunidade, de eficiência e até económicas. Por isso é que na MedSupport nós começamos por compreender aquela prática clínica, aquela equipa, aquele médico profundamente, para conseguirmos ajudar a implementar o licenciamento com o menor impacto possível, até organizacional, portanto, não interferir com a prática corrente daquelas equipas que não seja estritamente necessário. E Sónia, para terminarmos, suponho que garantir a segurança dos utentes destas clínicas seja um dos pontos mais importantes. Dos mais importantes, não só porque é um pilar legislativo, mas também porque é muito importante para nós que poder auxiliar ou ajudar, de alguma forma, que os nossos clientes transmitam essa mensagem para os seus utentes. Porque se conseguirmos fazer o nosso trabalho bem, manter a clínica tranquila e passar essa sensação de tranquilidade e de libertar de tempo ao médico, se, além disso, conseguirmos que os utentes daquela clínica percebam isso e sintam que o seu médico e a sua equipa clínica está a fazer este esforço adicional para lhes conferir essa segurança e esse esforço, isso redundará com certeza num nível de experiência melhor e nos resultados que a clínica vai ter ao longo prazo. Sónia, muito obrigada por nos ter ajudado aqui a compreender conceito de engenharia na área da saúde. Muito bem. E é precisamente com estes esclarecimentos que hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia, aqui no S+. Até amanhã.